FUVEST 2024, prova V, questão número 57. Acompanha comigo, por favor. Diz assim: a foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores R1, R2 e R3 conectados a uma protoboard base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados por retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós do circuito. Ponto. Então aqui, ó, aqui está ligado. Aqui está conectado e aqui está conectado. Muito bem. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte de 5 volts. Se R1 é 150 kΩ, R2 igual a R3, que é 100 kΩ, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será de... Então tá bom. Então o que nós vamos fazer aqui, vamos redesenhar o circuito, tá? Então... redesenhando o circuito, temos. Tá, então a gente tem o gerador aqui, barrinha maior polo positivo, barrinha menor polo negativo. Este gerador do lado de cá está conectado, né, a esses dois resistores, R2 e R3, né? Então aqui, ó, a gente tem R2 e R3. R2 e R3. R3 aqui. R3 e R2. Aí os dois conectados entre si vão estar conectados com o resistor R1 e o resistor R1, por sua vez, conectado ao polo positivo do gerador da bateria, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Polo positivo, barrinha maior polo positivo, barrinha menor polo negativo. Ele fala que o gerador tem força eletromotriz de 5 volts, né? O resistor R1, ele é de 150 kΩ. Esse cara aqui é 150 kΩ. O resistor R3 é igual a R2, que é 100. 100 kΩ e 100 kΩ. Que ele quer a corrente elétrica que passa pelo resistor R1. Bom, o gerador é o cara que impôs o sentido da corrente. A corrente que sai do gerador é a corrente total, que é a corrente que vai passar pelo resistor R1, tá? Então essa aqui é a corrente total. Aí passa a corrente total pelo resistor R1, essa corrente chega aqui, ela vai se dividir, vai vir uma corrente I linha para cá e para cá também, porque os dois resistores são iguais, né? A corrente total se divide igualmente, passa em linha para cá, continua em linha aqui e chega neste nó, volta a ser I total e o I total volta lá para o gerador, tá? Então a corrente que passa pelo resistor 1 é a corrente I total, tá? É essa que a gente quer achar, tá? Bom, para achar a corrente total eu preciso da resistência total, né? Então vamos calcular a resistência equivalente. Olha lá. Cálculo da resistência equivalente. Então, o que a gente tem aqui? Vamos chamar aqui, ó, vamos chamar aqui de pontinho A e aqui pontinho B, né? Então o resistor R3 e R2 estão em paralelo, tá? R3 e R2 estão em paralelo. Então como é que faz para calcular a resistência equivalente? A resistência equivalente em paralelo, como eu tenho dois iguais, é R dividido por N. Então a resistência equivalente, a resistência entre os pontos A e B, a resistência entre os pontos A e B, os dois são iguais a 100,
dividido por 2. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B é 50 kΩ. Né? E aí o circuitinho fica desse jeito aqui, né? Redesenhando o circuito. A gente vai ter um circuitinho formado agora por 2 resistores. O resistor RAB de 50 kΩ. Vou colocar aqui em vermelhinho. Resistor RAB de 50 kΩ. E o resistor R1. O R1 de 150 kΩ. Então, o resistor R1. Aqui o R1. R1 e aqui o RAB. Né? E aí o geradorzinho continua lá, né? Continua lá com os seus gloriosos 5 volts. Né? Então, RAB e R1 estão em série. E aí a resistência equivalente total vai ser o RAB mais o R1. Então a resistência equivalente total, a resistência total da associação é o RAB 50 mais o R1 que é 150. Então a resistência total da associação vai dar 200 kΩ. E aí, finalmente, o cálculo da corrente total, né? Vamos calcular a corrente total. Cálculo da corrente total. Então a gente faz primeiro a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. O total, resistência total, corrente total. A DDP total é 5. A resistência total é 200 kg. 200 vezes 10 a terceira. Ohms vezes a corrente total. Então, esta corrente total vai ser 5 dividido por 200 vezes 10 a terceira, né? Então, essa corrente total vai ser 5 por 2 dá 2,5. 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Sobe como 10 a menos 5 amperes. Então, a corrente total, ali que é em microampere, tá? Então, essa corrente total vai ser 25 vezes 10 a menos 6 amperes, também conhecido como 25 microamperes. Aí sim, achamos a resposta do exercício. 25 microamperes nos dá a alternativa C. Matamos mais